Opa, bem-vindos a mais uma aula de FVV. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de valores máximo e mínimo absolutos, tudo bem? Bom, para determinar os valores máximo e mínimo absolutos, a gente vai ter uma função contínua f em um conjunto fechado ilimitado D, tudo bem? Então, se ela for uma função contínua nesse conjunto, a gente vai ter os seguintes passos para determinar os valores máximo e mínimo absolutos, tudo bem? Então, primeiramente, a gente vai determinar os valores de f nos pontos críticos dessa função, né, nesse conjunto limitado aqui D, tudo bem? Segundo, a gente vai estabelecer os valores extremos da função f na fronteira desse conjunto D, tudo bem? Ou seja, na fronteira desse domínio em que a gente quer achar os valores máximo e mínimo absolutos. E, por fim, o maior desses valores, desses dois primeiros passos aqui, vai ser o valor máximo absoluto, e o menor desses valores é o valor mínimo absoluto, tudo bem? Assim pode ficar um pouco confuso, então a gente vai fazer um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então aqui nesse exemplo aqui ele está pedindo para determinar quais são os valores máximo e mínimo absolutos de f no conjunto D. Ou seja, o f aqui, essa função aqui é 1 mais 4x menos 5y, e a região D que a gente quer determinar os valores máximo e mínimo absolutos vai ser a região triangular fechada com vértices 0, 0, 2, 0 e 0, 3. Ou seja, se a gente for desenhar aqui no cantinho, a gente vai ter aqui a nossa região D vai ser o seguinte. Vai ser esse ponto 2, 0 aqui, ponto 0, 0, e esse ponto aqui 0, 3. Ou seja, essa é a região D dessa nossa função f de x e y aqui, que a gente quer determinar quais são os valores máximo e mínimo absolutos nessa região. Então, para isso, a gente vai ter que, como a gente quer encontrar os valores máximos e mínimos absolutos, como condição, essa deve ser uma função contínua em um conjunto fechado limitado D, tudo bem? Então, como f é um polinômio, ela é uma função contínua por natureza, tudo bem? Então, não tem problemas. E então, como ela é uma função contínua, ela deve ter máximos e mínimos absolutos nesse conjunto D aqui, tudo bem? Segundo, a gente vai ter que determinar as derivadas parciais em relação a x e y para a gente saber se a função tem ou não pontos críticos. Então, a gente vai ter aqui que a derivada parcial em relação a x é 4, tudo bem? E a derivada parcial em relação a y é menos 5. Ou seja, para a gente ter um ponto crítico, esses dois valores têm que ser iguais a zero. Então, isso aqui não acontece. Então, como a gente não tem pontos críticos aqui, os valores extremos, ou seja, máximo e mínimo absolutos da nossa função, ela tem que estar aqui nas fronteiras da nossa região D, tudo bem? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar os três caminhos que compõem as fronteiras, ou seja, eu vou tomar aqui como caminho L1, L2 e esse terceiro caminho aqui, L3, tudo bem? Então, para o caso do L1, que eu vou ter aqui o L1, a gente vai ter que o x é igual a zero, tudo bem? Então, o nosso x aqui é igual a zero. Então, a gente vai determinar aqui a nossa função no ponto zero, quando x é igual a zero, e y, e a gente vai ter o valor de 1 menos 5y para os valores de y indo de 0 até 3, tudo bem? Ou seja, o nosso y aqui vai de 0 até 3. Nesse caso aqui, a gente pode notar que é uma função decrescente, então, e ela vai ter as funções, os valores máximo e mínimo, ou seja, f00 vai ser igual a 1 e f03 vai ser igual a menos 14, tudo bem? Então, a gente determinou aqui os valores na fronteira na fronteira aqui, L1 aqui que eu encontrei, e a gente achou o valor máximo aqui nessa fronteira de 1 e o valor mínimo nessa fronteira de menos 14, tudo bem? Agora a gente vai tomar a segunda parte aqui da fronteira, que é o L2,
Então a gente vai ter aqui o segundo caminho aqui, L2, e ele vai ter o quê? Vai ter o y 0, 0, tudo bem? Então aqui a gente vai ter o y igual a 0, 0. Então a gente vai ter aqui, determinando os valores da função nos valores de x e 0, que o nosso y é igual a 0, a gente vai ter a nossa função 1 mais 4x, tudo bem? Substituindo apenas o y aqui como 0, a gente sobra 1 mais 4x. Então a gente vai ter aqui uma função crescente, tudo bem? E em x aqui, a nossa função ela vai ter valores mínimo e máximo nos seguintes pontos. O mínimo ele vai ser em 0, 0, ou seja, f de 0, 0 vai ser 1, tudo bem? O f de 2, 0 vai ser igual a 9, tudo bem? Apenas substituir aqui o ponto aqui na fronteira, aqui na nossa função. E finalmente o caminho L3, a gente vai ter aqui L3. Ele vai ter como função que determina ele um y igual a menos 3 meios x mais 3. Ou seja, é apenas uma equação da reta aqui, que é dada por essa equação. Tenho inclinação menos 3 meios e passo pelo ponto aqui no eixo y em 3, tudo bem? Então é essa equação aqui. Então a gente vai determinar agora aqui a nossa função no ponto x e y, sendo que o nosso y aqui é menos 3 meios de x mais 3, tudo bem? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 23 meios x menos 14 para os valores de x entre 0 e 2, tudo bem? Então aqui 0 e 2, para 0 e 2. Então a gente vai ter aqui uma função crescente, tudo bem? Porque nosso coeficiente angular aqui é positivo. E a gente vai substituir agora os valores da fronteira na função e a gente vai ver quais valores a gente vai obter. Então a gente vai ter aqui que o nosso f de 0,3, substituindo aqui o ponto, a gente vai ter que o nosso f de 0,3 é menos 14. E agora o nosso f de 2,0, que é aqui, nossa fronteira aqui, vai ser de 9, tudo bem? Então, com isso, a gente achou todos os valores dos passos 1 e 2 lá que a gente viu antes. E a gente quer ver quais são o menor e o maior valor. E esses dois valores aqui vão ser o máximo e mínimo absolutos, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui que o nosso valor máximo vai ser o quê? Vai ser no ponto F20, que é igual a 9, tudo bem? Então esse aqui é um valor máximo absoluto nesse conjunto D, tudo bem? E a gente vai ter aqui que o valor mínimo absoluto que a gente encontrou foi de menos 14 no ponto 03. Ou seja, a gente encontrou aqui os dois valores, máximo e mínimo absolutos, que é delimitado nessa região D aqui. Então a gente encontrou aqui que os valores máximo e mínimo absolutos estão nas fronteiras dessa região. E a gente viu que o valor máximo aqui é 9 e o valor mínimo é menos 14. Então basicamente é dessa forma que você vai conseguir determinar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função no conjunto D aqui dado, tudo bem? Então primeiro você determina se a função tem pontos críticos. Se ela não tiver ponto crítico, então ela não vai ter valor máximo e mínimo nesse ponto crítico, então só vai estar na fronteira. Então você analisa os valores da função na fronteira e vê quais são o valor máximo e mínimo nesses pontos aí, tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário aí na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima aula. Até a próxima!